Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos de volta. Para quem já conhece e para quem está chegando também, seja muito bem-vindo ao melhor podcast da internet, o Preto e Azul. E para você que está chegando por aqui agora, o meu nome é Felipe, eu sou psicólogo e no episódio de hoje eu vou falar sobre o filme que revolucionou o cinema no início dos anos 2000, O Senhor dos Anéis, um marco histórico para o cinema. E para você que ainda não conhece a história do Senhor dos Anéis, eu vou dar uma pequena introdução, assim, uma introdução bem rápida e bem simples, porque eu vou falar uma série de curiosidades e fatos que vai dar para você assim, um tom da história durante esse episódio. O Senhor dos Anéis narra a história do Frodo e sua busca, sua tentativa em destruir o Anel. E para você que já conhece a história, vamos então começar. E eu vou começar com alguns fatos curiosos. Um dos fatos curiosos é sobre o Legolas, o elfo mais famoso de todos os filmes e que ganhou, na verdade, bastante notoriedade por causa dos filmes, né? Não sei dizer se para as pessoas que apenas leram os livros, porque caso você também não saiba, os filmes do Senhor dos Anéis, assim como o filme do Hobbit, eles são inspirados em uma série de livros, o filme, no caso, O Senhor dos Anéis, em uma série de livros, que são 3 livros, e o Hobbit em um livro único, e o Legolas é um elfo que está presente tanto nos livros quanto no filme, e nos filmes o Legolas ele ficou famoso por causa do seu cabelo, longo cabelo loiro que ele tem, mas um fato curioso é que embora nos filmes ele tenha sido retratado com cabelos longos e loiros, nos livros originalmente não se tem nenhum tipo de informação sobre a cor do seu cabelo. Então, para quem já leu os livros, pode ter achado um pouco estranho, já que a cor do cabelo dele nunca foi mencionado, mas depois dos filmes ficou convencionado entre os fãs mais, vamos dizer assim, mais apaixonados que o Legolas é um elfo de cabelos loiros. Outro fato bastante interessante é sobre o criador dos livros, né? O criador dessa história, o pai de todos os elfos e criaturas é, mágicas. O J.R.R. Tolkien, ou apenas Tolkien, ele na verdade digitou todas as páginas, as 1.200 páginas do livro, usando apenas 2 dedos. Então, o que é interessante também de se notar, na verdade não é nem de se notar, mas o interessante de se pontuar é que o Tolkien, ele criou a história, né? Criou todos esses personagens na década de 1930, ali na verdade foi publicado ali pouco depois de 1930, mas ele começa a trabalhar nessas histórias, ainda ali no início dos anos 1900. Então naquela época se utilizava máquinas de escrever, que era uma versão primitiva dos computadores, e ele usava apenas 2 dedos, um dedo de cada mão, para digitar todas as palavras, e ele digitou as 1.200 palavras usando só esses 2 dedos. Para você que assistiu os filmes, deve lembrar de um dos personagens, que é o Saruman, né? Que é um mago branco ou bruxo branco, depende de como você entende. Nos filmes, ele é interpretado por um ator inglês chamado Christopher Lee. E o que é interessante é que, antes de conseguir esse papel de Saruman, o Christopher Lee já conhecia essa história, já que, como eu falei, os livros, né, eles foram lançados ali por volta do final dos últimos, das primeiras décadas dos anos 1900. E o que é interessante é que o Christopher Lee, né, o Saruman, ele já era fã, ele já conhecia a história,
do Senhor dos Anéis, já tinha lido o livro, e durante 40 anos da vida dele, ele leu todos os anos os livros da saga Senhor dos Anéis. Então, todos os anos, durante 40 anos, uma vez por ano, ele leu essa história inteira. E voltando à questão dos filmes, o filme O Retorno do Rei, ele quebrou todos os recordes de cinema na época pela maior quantidade de atores presentes em um filme. Então é o filme que provavelmente até hoje tem a maior quantidade de atores e figurantes trabalhando ao mesmo tempo. Mais de 1.800 figurinos foram feitos para as filmagens dos 3 filmes da trilogia Senhor dos Anéis. O Ian McKellen, ele manteve o cajado e o chapéu do Gandalf original como uma lembrança depois do término das filmagens. Já o Frodo, ele leva 17 anos para iniciar sua aventura após encontrar o anel, na verdade ganhar o anel do Bilbo, né? Não fica claro pra gente, principalmente para quem só assistiu os filmes, mas entre o Bilbo dar o anel pro Frodo e o Frodo iniciar a jornada para destruir o anel se passaram 17 anos. A Cate Blanchett, que interpreta a elfa loira, que é a elfa que tem mais destaque durante todos os filmes. Se eu não me engano, o nome dela é Galadriel, mas eu posso estar me confundindo, mas é a elfa loira, só tem ela nos filmes. Loira, que tem destaque. Ela gostou tanto da caracterização da personagem dela que no final das gravações o diretor deu as orelhas de elfo de presente para ela. Outra coisa curiosa é que todos os atores que fazem parte da Sociedade do Anel no filme, quando terminaram as filmagens, eles tatuaram o número 9 escrito na língua élfica para celebrar, né, o final de tudo. E o Retorno do Rei, o filme Retorno do Rei até hoje, é o único filme de fantasia que venceu a categoria de melhor filme, o filme do ano, no Oscar. O Viggo Mortensen, ele quebrou 2 dedos do pé durante a produção dos filmes do Senhor dos Anéis, em uma cena em que ele chuta o capacete de um dos orcs. Aí ele grita, e aquele grito é de dor real, porque ele quebrou 2 dedos do pé. Mais de 2.000 armas e 10.000 flechas foram criadas para serem utilizadas nas gravações. O Viggo Mortensen, ele comprou 3 cavalos que foram utilizados nas cenas depois das filmagens. Quando acabaram as filmagens, ele comprou esses 3 cavalos. Outro fato bastante curioso é que quando os filmes foram lançados, o filho do criador o criador, né, da história, o criador dos livros, ele ainda estava vivo. O filho já era um senhor de idade. E ele relatou que ele não gosta dos filmes, ele não gostou dos filmes, ele não aprovou os filmes, porque ele diz que os filmes não retratam a beleza verdadeira da história do pai. Estimativas foram feitas e na época, na verdade, eles queriam fazer primeiro um filme do Hobbit e eles decidiram fazer um filme da saga Senhor dos Anéis, pois na época o valor que se gastaria para produzir um filme do Hobbit seria muito maior do que os valores gastos para produzir toda a saga do Senhor dos Anéis. Estima-se que para se produzir na época um filme do Hobbit da maneira com que eles queriam, né, principalmente o diretor queria, seria necessário um orçamento de 745 milhões de dólares. Outro fato bastante curioso é que o ator Christopher Lee, como eu já disse, ele era um senhor, né? E quando ele era mais jovem, ele conheceu o autor dos livros, por coincidência, em um pub na Inglaterra. Então ele estava na Inglaterra, em um pub, ali por volta da década de 50, 1950, quando o autor, na verdade, né, o criador, entrou no pub e ele acabou conhecendo, por coincidência. Outro fato bastante curioso é que existe um hobbit que se chama Merry, mas nas primeiras versões, né, os rascunhos do livro, da história,
ele tinha um nome diferente. O autor queria chamar ele de Marmaduke. Outro fato bastante curioso e muito interessante, principalmente para as pessoas que nunca assistiram a trilogia, né, do Senhor dos Anéis, os filmes originais lançados ali no início dos anos 2000, é que caso você queira assistir todos os filmes em um dia, os filmes em sequência, você vai levar quase que metade do dia para assistir todos os 3 filmes. Os filmes eles têm aproximadamente entre 9 e 10 horas de duração total. Então eles têm mais de 3 horas de duração cada filme, o que faria com que você passasse o dia inteiro assistindo para poder terminar toda a trilogia em apenas um dia. E obviamente, como é de costume, os atores eles fazem testes para interpretar os personagens, e o ator Elijah Wood, que interpreta o Frodo em todos os filmes, ele estava tão dedicado e ele queria tanto participar desse filme que ele enviou a fita de audição dele gravando todas as cenas na floresta. E ele também estava vestido como Frodo. Ele comprou uma fantasia de Frodo, ou mandou fazer uma fantasia de Frodo. Então ele se caracterizou, foi para o meio da floresta, filmou tudo e mandou. Nos filmes, o personagem Frodo ele é retratado como um personagem desajeitado. Ele é tão desajeitado que ele cai 39 vezes durante todos os filmes. Muitos acidentes aconteceram durante as gravações dos 3 filmes. E o Orlando Bloom, que interpreta o elfo, né, o elfo de cabelos loiros, ele quebrou 2 costelas durante as filmagens do filme. As costelas foram quebradas durante uma acrobacia que ele fez. Ele estava em cima do cavalo nas cenas do filme Senhor dos Anéis e as Duas Torres. Outro fato bastante curioso ainda sobre os livros é que, se caso um dia você passe pela Dinamarca e encontre a versão ilustrada da trilogia Senhor dos Anéis, saiba que as ilustrações contidas no livro foram feitas pela rainha da Dinamarca. Outra coisa bastante interessante também é relacionado ao Gollum ou ao Sméagol, que seria aquele hobbit deformado pelo poder do anel, que foi o portador do anel e que perseguiu o Frodo em busca do anel até o final. Quando ele perde o anel, ele tem uma série de sintomas, ele age de maneira agressiva e esses sintomas que ele apresenta logo após perder o anel são exatamente os mesmos sintomas que uma pessoa que é viciada em heroína sente quando ela está no estado de abstinência, ou seja, quando ela não está sob o efeito da droga. Então, tanto Gollum quanto um viciado em heroína apresentam os mesmos sintomas, as mesmas características. As filmagens da Batalha do Abismo de Helm demoraram uma eternidade para terminar. Demorou cerca de 4 meses para terminar toda a filmagem. O que tornou tudo mais difícil foi que eles só podiam filmar cenas dessa batalha durante a noite. Como eu disse anteriormente, vários atores se machucaram durante as filmagens dos filmes que demoraram anos. O ator Sean Astin, ele ficou inconsciente durante as filmagens dos filmes, quando ele foi atingido na cabeça e perdeu a consciência quando ele estava no set da cidade de Valfenda. E o ator que interpreta o Frodo, ou seja, o Elijah Wood, ele durante as filmagens pisou em vários cacos de vidro, cortou os seus pés, fazendo com que ele tivesse que levar 20 pontos nos pés. Outra coisa interessante aqui para você que não viveu isso, já que os filmes foram lançados há quase 30 anos, ali no início dos anos 2000, como eu disse, os filmes eles foram revolucionários, pois naquela época nunca tinha se feito um filme com aquelas proporções, utilizando do CGI daquela maneira. Ele foi revolucionário de todas as formas possíveis. O Senhor dos Anéis, ele bateu o recorde quando ele foi indicado a 11 prêmios. O Oscar, na verdade, ele foi indicado ao Oscar, né? 11 vezes, e ele levou todas as categorias em que ele foi indicado. Então ele foi indicado a 11 prêmios e ele ganhou os 11 prêmios. E é isso, minha gente. Esses foram alguns fatos curiosos sobre
O Senhor dos Anéis, na verdade, não só o livro, né, como também os filmes Senhor dos Anéis, que foram e vão ser para sempre revolucionários, filmes que formaram aí uma série de leitores ávidos, já que a grande maioria das pessoas que consumiu os filmes naquela época não fazia a mínima ideia de que se baseava em livros, pelo menos no Brasil, já que os livros eles eram mais famosos nos países de língua inglesa, nos Estados Unidos, na Austrália, no Canadá. E depois disso ele criou uma série de fãs, principalmente fãs aqui no Brasil, que se mantêm vivos até hoje. Esses foram alguns fatos e curiosidades dos filmes. Se você gostou, não esquece de compartilhar esse episódio com seus amigos. Se você está ouvindo aqui pelo Spotify, não esquece de seguir aqui o canal para você ser avisado todas as vezes que forem que eu subir, né, episódios novos. Então o Spotify te avisa. E se você gostou também, não esquece de, quando terminar aqui esse episódio, e ouvir o episódio especial que já tem aqui disponível, onde eu falo fatos e curiosidades sobre os filmes do Hobbit, que foram lançados 10 anos depois do primeiro filme do Senhor dos Anéis. Então já tem episódio aqui especial. E também não esquece de, depois de ouvir todos os episódios que já tem dedicado aqui ao Senhor dos Anéis, como esse, como o do Hobbit, de ouvir todos os outros episódios, porque aqui você vai encontrar episódios muito divertidos sobre vários outros filmes e também casos reais, onde eu também utilizo da psicologia para fazer análise de crimes reais. Então eu conto a história de crimes reais que aconteceram e faço uma análise psicológica de alguns. Então passa por aqui e vai descendo, que você vai encontrar alguma coisa que te interesse, você vai encontrar algum episódio que te interesse. Então é isso. A gente se vê em um próximo episódio muito em breve. Valeu, falou!